E aí galera, bem-vindos a mais uma análise da série Cidade de Deus, A Luta Não Para. E hoje nesse vídeo eu vou especificamente trazer uma análise do quinto episódio dessa série. Então já avisando que esse vídeo vai ter spoilers para as pessoas que ainda não assistiram. Se você ainda não assistiu, cara, não veja esse vídeo que aqui vai ter bastante spoiler. E o episódio de hoje, hein, cara, tá sensacional e também muito impactante. Então já vão sendo avisados aí de que se você não assistiu o quinto episódio, esse vídeo não é para você. Mas se você já tá aqui porque já assistiu o quinto episódio e quer saber a minha opinião barra análise, sejam muito bem-vindos e assistam esse vídeo até o final porque vocês vão gostar bastante. Aqui no início desse episódio, nós já acompanhamos o confronto entre os policiais, né, da BOP contra os próprios traficantes da Cidade de Deus. Isso porque ambos acabam se preparando, no caso os policiais se preparam para poder invadir a comunidade. E juntamente com eles está o personagem Delano, que é um daqueles jovens ali que são policiais, mas que aliás é aquele que ensina jiu-jitsu para as pessoas, para os moradores da comunidade, que é filho de uma das moradoras ali da comunidade da Cidade de Deus. E ele mora lá também juntamente com a sua própria mãe. E por ele ser um dos moradores e estar ali sendo um dos policiais que vai invadir a comunidade, ele está completamente aflito ali e completamente tenso naquela situação. Em outra cena nós vemos o Buscapé juntamente com a jornalista Lídia, onde ambos estão conversando sobre a Gleice, que estava ali juntamente com o secretário de segurança do Rio e o filho do próprio secretário de segurança. Mas o próprio Buscapé e a Lídia não sabem quem é aquela tal Gleice, qual relação ela tem com o Braddock e também com esses caras dali do ramo da própria política. Com isso, o Buscapé acaba sendo avisado pelo seu próprio chefe, de onde ele trabalha, que a Cidade de Deus está em guerra. Isso faz ele ficar completamente surpreso e ele acaba tendo que ir juntamente com a Lídia até a comunidade. Em outro momento específico, nós vemos o próprio personagem, que é o secretário de segurança do Rio, juntamente com seu filho, e ambos, né, os dois estão se preparando para poder ir juntamente com os policiais para essa guerra, onde ali é claro que ele não vai participar da guerra, mas ele está ali só para poder ser entrevistado pela mídia e pelos repórteres que vão possivelmente acabar aparecendo. Repórteres esses que acabam indo ali na comunidade para poder fazerem algumas reportagens que são direcionadas a esse próprio secretário de segurança do Rio. Enquanto isso, o Braddock está se preparando juntamente com seus traficantes para poder ambos acabarem entrando nessa guerra contra os policiais que estão invadindo a comunidade, né, que estão quase invadindo a comunidade. Mas a própria namorada dele, a Gleice, está completamente preocupada e ela acaba conversando com o vereador, filho do secretário de segurança do Rio, onde nessa conversa por ligação ela acaba indagando ele, dando esporro nele por eles estarem juntos naquela ocasião, mas ele em momento nenhum ter avisado para ela que ia ter essa guerra, para poder ela sair antes dessa guerra começar. Enquanto ela está conversando dentro do banheiro com esse filho do secretário, o próprio Braddock está desconfiado ouvindo a conversa dela e se perguntando com quem ela está conversando. E assim que ela sai do banheiro e ele vê, ela dá uma desculpa ali, fazendo o Braddock ficar mais desconfiado ainda da própria Gleice. Em uma outra cena nós vemos o próprio Buscapé dentro da casa da mãe dele, conversando com a mãe dele, conversando com a filha dele, tentando convencer elas de saírem dali e ficarem na casa dele até as paradas ficarem de boa e aquela guerra entre os policiais e os traficantes acabarem. E ele consegue fazer isso, consegue convencer ambas de saírem dali, mas eles acabam sendo cercados pelos policiais e pelos traficantes e acabam ficando ali na linha do fogo cruzado, não sabendo para onde ir. Em uma outra cena, a Berenice está ali conversando com a sua própria filha e a Berenice demonstra estar completamente arrependida de ter entregado o próprio PQD para os policiais prenderem. Só que a filha da Berenice vira para ela e diz que a Berenice fez a coisa certa. Em outro momento, nós vemos o próprio Barbantinho na procura da própria Berenice, né, procurando ela e tentando conversar com ela. Até que ele bate na porta dela para poder conversar e eles acabam tentando dar um jeito de resolver aquela situação e acabar, né, com aquela própria guerra ali na comunidade. Enquanto isso, o próprio Buscapé, sem saber para onde ir, ele volta para dentro da casa da sua própria mãe, juntamente com a sua mãe, sua filha e com a jornalista amiga dele, a própria Lídia. Até que em determinado momento ele decide sair dali para poder fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é tirar foto dos confrontos ali entre os policiais e os traficantes, que é, né, quase uma guerra. Coisa essa que ele acaba fazendo. Mas ele acaba vendo ali do lado de fora também a Berenice e o Barbantinho, com quem ele acaba conversando e tentando se juntar para poder achar um jeito também de resolver toda aquela ocasião. Tem uma cena que está rolando uma reportagem ali dentro da própria comunidade, onde o próprio secretário de segurança do Rio de Janeiro está sendo entrevistado. E ali, a Berenice, o Buscapé e o Barbantinho acabam vendo aquela situação. E ambos tentam conversar com esse próprio secretário de segurança do Rio de Janeiro. E ali, além de tentarem conversar com ele, eles tentam chamar a atenção dele.
mas esse secretário fica ignorando os três por completo. Até que chega um momento em que a personagem Gleice acaba aparecendo para poder dar um esporro no filho do secretário de segurança do Rio. Só que ela faz isso longe. Mas a única pessoa que percebe que ela chegou ali naquele local foi o próprio Buscapé, que acaba tirando foto da discussão entre ela, né, a Gleice, e o próprio filho do secretário de segurança do Rio. E essas fotos, né, provavelmente, obviamente, podem servir como alguma prova que pode comprometer tanto o secretário e seu próprio filho, e também, principalmente, a Gleice, que pode ser morta assim que o Braddock descobrir toda aquela situação. Até que essa tentativa da própria Berenice e do Barbantinho de chamar a atenção do secretário de Segurança do Rio de Janeiro acaba se transformando em uma completa confusão, fazendo até o Barbantinho acabar sendo agredido, infelizmente, por um dos policiais que estavam ali fazendo a segurança do próprio secretário. E com toda a razão, a Berenice fica completamente bolada com um dos caras que acabou agredindo o Barbantinho ali. E ela acaba dizendo pro secretário, né? Ela fala, eu te conheço há muito tempo, eu sei que você não presta. Isso porque, igual ao próprio Buscapé, ela sabe que esse secretário de segurança do Rio já é um cara que antigamente era um policial, que era um policial corrupto há anos e anos atrás, na época em que o próprio Zé Pequeno era o dono do tráfico, né? Era o chefe ali da Cidade de Deus. Em outra cena, o Delano, aquele jovem policial que mora na Cidade de Deus, ele acaba indo juntamente com os policiais até um local para poder prender e também possivelmente matar alguns dos bandidos. Isso porque o comandante da polícia acaba falando que assim que eles acabassem avistando algum bandido, eles têm permissão para poder matar. Mas o próprio Delano, né, ele não quer fazer isso. Então, assim que ele acaba avistando dois bandidos, ele acaba rendendo os dois, pedindo para eles jogarem as armas no chão e fugirem, saírem daquele local. Mas quando ele faz isso com dois bandidos, um dos colegas de trabalho dele, né, que também é policial, acaba vendo essa situação e acaba indo até esses bandidos desarmados e acaba matando os dois, cara, mesmo eles estando desarmados, fazendo o Delano ficar completamente bolado com seu colega de trabalho e acabar indagando ele e quase agredindo ele. E depois que o comandante vê aquela situação e o colega de trabalho do Delano acaba falando que o Delano deixou os bandidos fugirem vivos, o próprio comandante manda o Delano ficar na própria van policial, dispensando o Delano ali mesmo. Em outra cena nós vemos a própria Berenice, o Buscapé e também o próprio Barbantinho em uma situação completamente desesperadora, isso porque eles estão ali no fogo cruzado, literalmente no meio dos tiroteios entre os traficantes ali, o próprio Braddock, contra os próprios policiais. E nessa ocasião, infelizmente, o Barbantinho acaba sendo atingido por vários tiros. Tiros esses que não se sabe dizer se vieram dos policiais ou dos próprios traficantes. E nessa ocasião o Barbantinho acaba sendo mandado para o hospital. Isso porque o Delano, que estava na van, acaba levando ele para o hospital, onde eles acabam esperando para poder ver se ele vai sair bem daquela situação. Depois passa alguns flashbacks muito interessantes em relação às cenas, né, e as memórias que o Buscapé tinha com seu melhor amigo, que era o Barbantinho. Isso porque eles se conheciam desde crianças, né, e desde a adolescência. Então eles viveram muitas coisas interessantes e até perigosas até chegar aquele fatídico momento triste, de quando quase todos os moradores que estão ali, né, envolvendo a filha do Buscapé, as amigas dela, e também a própria mãe do Buscapé e a própria Berenice, e também o chefe do próprio Barbantinho, né, estão esperando para poder ver qual é o resultado e o que o médico vai falar sobre a saúde do Barbantinho. Quando o médico chega, ele acaba dando uma notícia que não é tão boa assim, dizendo que o próprio Barbantinho, infelizmente, faleceu. O que faz todo mundo ali, né, obviamente, ficarem completamente cabisbaixos e tristes com toda aquela situação. E depois nós vemos uma cena do velório do próprio personagem Barbantinho, onde o Buscapé e a Berenice estão segurando o caixão onde ele está dentro, onde ali ao redor dele tem vários moradores da comunidade que estão ali em luto, velando o corpo dele, andando pela comunidade, onde vários policiais, né, usando escudos, acabam aparecendo para poder, né, se intrometer naquele momento ali do velório, que acaba, por consequência e por culpa deles, né, dos policiais, se tornando um completo tumulto e também protesto. Isso porque vários moradores começam a quebrar carros, tirarem rodas dos carros e queimarem vários carros ali, por conta da raiva deles terem perdido um ente querido e uma pessoa que era tão importante para aquela comunidade, que foi o próprio Barbantinho. Naquela situação, naquela confusão, o próprio personagem Delano, achando que ia ajudar na situação, acaba apanhando dos próprios policiais, né? O que é muito louco, até porque ele faz parte deles e ele também é um policial, mas isso não adianta porque ele acaba sendo agredido, fazendo todos ali, incluindo a própria Berenice, ficar mais bolada ainda. Até que tem um momento que a Berenice
bate de frente com os policiais, mesmo que um deles esteja apontando um fuzil na cara dela. E naquele momento o Buscapé diz que vê a Berenice ali, né, peitando os próprios policiais, foi uma das coisas mais corajosas e incríveis que ele já viu em toda a vida dele. Essa situação aí, né, desse tumulto, acaba virando notícia, fazendo o próprio secretário de Segurança do Rio acabar mandando os policiais recuarem ali daquele local. Mas enquanto a Berenice está ali peitando os policiais, o Buscapé está tirando várias fotos que possivelmente vão virar capas de jornais. Em outra cena nós vemos uma confusão, né, entre os moradores conversando sobre tudo o que aconteceu até então e tentando descobrir o que vai ser da comunidade agora que o Barbantinho morreu, até que um dos moradores acaba dizendo que o Barbantinho, se estivesse em vida, iria querer, né, aquelas pessoas que estavam ali decidissem quem iria assumir o cargo dele no lugar dele. Enquanto isso, a Gleice, o Pezinho e o próprio Braddock acabam vendo uma reportagem onde o secretário de segurança, né, do Rio está ali falando que o próprio Braddock é o culpado por tudo o que aconteceu ali e que agora o Braddock é um criminoso procurado e que o próprio secretário diz que não vai descansar enquanto não prender ele. E isso faz o Braddock ficar completamente bolado, principalmente pelo secretário ter colocado a morte do Barbantinho nas costas dele. Vocês lembram daquelas pessoas que deram depoimentos para a jornalista Lídia enquanto o próprio Buscapé estava tirando fotos? Depoimentos esses que seriam sobre suas vidas pessoais na comunidade? Então, uma das pessoas, que no caso era um homem que deu um depoimento para Lídia, acabou sendo morto por um dos milicianos que incluía até aquele próprio Touro, dono daquele local onde a própria Lídia alugou a casa fingindo ser uma moradora ali que ia abrir um local para crianças ali estudarem, enquanto ela estava, né, nas escondidas fazendo entrevistas e entrevistando pessoas ali. E após saber disso, a Lídia e o Buscapé ficam completamente preocupados com os outros moradores inocentes que deram depoimentos para eles ali, fazendo assim eles acabarem indo até esse local atrás do padre, que foi o responsável em ter dado, emprestado no caso à igreja, para as pessoas serem entrevistadas. Mas quando eles acabam chegando ali, eles acabam encontrando o Touro, que é um dos chefes milicianos ali daquela localidade, onde quando o Buscapé vira e fala que quer conversar com o padre de uma forma completamente, né, particular, esse miliciano que se chama Touro fala que ali não tem essa de conversar particular e que eles podem conversar na frente dele. E quando o Buscapé e a Lídia ficam completamente calados, e principalmente o Buscapé, esse Touro aí ele decide, né, o personagem Touro decide mandar ambos saírem dali e nunca mais voltarem ali na localidade que ele diz ser dele. Em outra cena nós vemos o próprio Delano juntamente com seu colega de trabalho, onde eles estão ali conversando com o comandante. E o comandante está dando esporro nos dois por tudo que aconteceu ali. E o próprio Delano volta a dizer que na comunidade onde eles invadiram, de uma forma completamente irresponsável, é uma localidade onde tem pessoas inocentes e pessoas honestas também. Fazendo assim o próprio colega dele de trabalho interromper ele, dando uma indireta, né, para ele, né, dizendo que não acredita nisso, que para ele todo mundo é bandido e que até o próprio Delano é bandido. E quando o Delano indaga o seu próprio colega de trabalho por ter dito que ele, indiretamente ou não, também é bandido, perguntando o porquê, esse colega de trabalho dele diz que ele é porque o pai dele, que talvez pode ser o Zé Pequeno, ou seu pai é o Mané Galinha, ou fazendo assim, nesse momento que esse colega de trabalho acaba falando isso, o Delano acabe dando um soco na cara dele ali mesmo. E por conta disso, o próprio Delano fica com esse pensamento na cabeça e acaba perguntando para a mãe dele quem é o pai dele, algo que ele nunca tinha feito antes, precisado fazer antes, o que faz a mãe dele ficar completamente bolada com ele e dizer que ele sempre foi a mãe, o pai e a avó dele sempre. E naquele momento ele até desiste de fazer essa pergunta novamente. E para quem está se perguntando o porquê dessa pergunta e porquê dessa ocasião dele ser filho ou do Mané Galinha ou do próprio Zé Pequeno, é porque vocês lembram que essa personagem ela se relacionou com o próprio Mané Galinha e que também se relacionou forçadamente com o Zé Pequeno, né, por culpa do próprio Zé Pequeno. Então é por isso que rola essa ocasião do próprio Delano ser filho ou do Zé Pequeno ou do Mané Galinha. Mas ali a própria personagem acaba dizendo para o seu próprio filho, né, mudando de assunto, que possivelmente ela vai ser uma das pessoas escolhidas para poder ficar no lugar do próprio personagem Barbantinho. O que faz o próprio filho dela dizer que ela ficar no lugar dele é uma parada completamente perigosa. E ela acaba dizendo que sabe disso. Mas depois, no dia seguinte, ela acaba indo juntamente com seu filho para poder conversar com vários moradores da Cidade de Deus e ali ela acaba dando a entender que ela confia que a própria Berenice poderia ser a pessoa certa a ficar no lugar ali do próprio Barbantinho. E ali, quando a própria Berenice acaba ouvindo isso, ela fica completamente surpresa e ali o episódio acaba.
Cara, esse episódio ele foi sensacional na minha opinião. Nenhum episódio até agora foi ruim. Eu tô falando sério, não sei vocês podem expressar as opiniões de vocês. Mas desse episódio 1 até o penúltimo, que agora é o quinto, cara, eu gostei bastante. Tudo que aconteceu aqui foi interessante. A questão da morte do Barbantinho foi algo inesperado. Eu não esperava que isso ia acontecer, tá? Foi um ato completamente corajoso. Foi um ato completamente corajoso e eu estou achando esse produtor dessa série, ou roteiristas também, bem corajosos na decisão de matar alguns personagens que a gente pensava que iria ficar mais tempo nessa série. Então eu achei bem corajoso esse ato de já ter a morte de um personagem tão importante como o Barbantinho nessa obra especificamente. E eu, repetindo, gostei bastante do episódio. E vocês gostaram, não gostaram? Deixe suas opiniões aqui, que eu vou gostar de ver e respondê-las aqui. E também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e também de se inscrever no canal. Compartilhem esse vídeo, assistam os vídeos anteriores que vão estar passando aqui na tela. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!